A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez em nosso canal EBD Oficial, canal esse da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Toledo. Igreja essa presidida pelo nosso amigo pastor Damião Santos. Eu sou o pastor Carlos Cassiano e hoje estamos chegando na penúltima lição, do terceiro trimestre de 2021, que tem por tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E chegamos hoje na lição de número 12, que tem por tema o reinado de Josias. Mas antes de mais nada, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, você que já acompanha os nossos conteúdos, eu gostaria de te pedir, se inscreva em nosso canal, dê um like aí, deixe um comentário, uma dúvida, algo que você julgue ser relevante, que nós estaremos respondendo aos comentários. Você que ainda não conhece o nosso canal, eu te convido a que você acesse o nosso canal. Você vai ver lá uma playlist focada só para as lições da EBD. Conheça as nossas outras pré-aulas, E fazendo assim e se inscrevendo em nosso canal, você vai receber de primeira mão todas as nossas pré-aulas que são ministradas semanalmente. E também eu vou estar deixando aqui um link na descrição com o PDF dessa pré-aula, Nós estamos otimizando a partir dessa 12ª aula, nós já estamos disponibilizando um PDF dessa pré-aula. É um subsídio para que você então possa aprimorar ainda mais a elaboração e o conteúdo desta pré-aula, para você que estará ministrando aí a sua aula, em escola, em sala de aula com seus alunos da EBD. Isso é um conteúdo totalmente gratuito que o canal aqui EBD Oficial está disponibilizando para todos os nossos inscritos e todos aqueles que aí acompanham os nossos conteúdos. Então, chegando aqui à 12ª lição, que tem por título O Reinado de Josias, lição essa que será ministrada no dia 19 de setembro de 2021, que por conseguinte é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. É interessante, nesse próximo domingo, nós estamos fazendo aí nas nossas salas de aula, uma menção, comemorativa a esta data, incentivando a igreja, incentivando os irmãos, incentivando o corpo a participar da maior instituição teológica que chama-se Escola Bíblica Dominical. O texto áureo vai nos dizer: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica em classe é interessante que você leia, A leitura bíblica em classe e também o texto complementar que está no segundo livro das Crônicas, para que você tenha um aparato mais detalhado, dos feitos do rei Josias. Então, a leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 3 ao 5, também versículo 8, capítulo 23, dos versículos 2 ao 5, versículos 21, 22 e 25. É interessante destacar que no tópico 1, evidenciar como objetivo da lição o encontro de Josias com o livro da lei. Também destacar no tópico 2 a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E também identificar no tópico 3 o retorno da celebração da Páscoa. Chegamos à introdução, que vai nos dizer o seguinte: Josias foi o último dos reis justos de Judá.
Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. É interessante destacar que quando nós estudamos sobre o reinado de Josias, nós vamos encontrar um paralelismo acerca da lição de número 11, que fala sobre o reinado do seu bisavô Ezequias. A Bíblia vai nos falar que Ezequias, durante o seu reinado, ele promoveu a restauração do templo e também a santificação e a restauração religiosa em Israel. E a Bíblia vai dizer que, em morrendo Ezequias, assume o seu filho Manassés. E o texto vai dizer que Manassés ele reina por 55 anos. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O texto é interessante nós destacarmos que uma das questões que envolve o ministério de Ezequias foi que mais ou menos por volta de 38 anos de idade, Ezequias viveu 53 anos. O período de vida do rei Ezequias foi 53 anos. Durante o seu reinado, quando ele completa 38 anos de idade, ou por volta de 38 anos de idade, o profeta Isaías, ele vai até o palácio e profetiza a mando de Deus para que Ezequias ordenasse a sua casa, porque ele estava enfermo e esta enfermidade seria mortal, não havia cura. E quando Ezequias, os irmãos conhecem o texto, que está tanto no segundo livro dos reis também, como no próprio livro do profeta Ezequias, do profeta Isaías relatado, ele vira a sua face para a parede e começa a orar pedindo a Deus que intervisse adiante deste cenário. E a Bíblia diz que Deus ouviu a petição de Ezequias. E nós entendemos, e os historiadores também entendem, que uma dessas petições era por um filho. Como é que Ezequias poderia ordenar a sua casa? Como é que ele podia reunir todos aqueles que estavam sob ordem do seu reinado, que ele estava prestes a morrer? Como ele poderia advertir um filho? Olha, eu recebi uma profecia da parte de Deus, vai se preparando aí, príncipe, que você vai assumir o reinado de Israel, que os meus dias estão contados. A grande verdade é que Ezequias ele também não tinha filho. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Ezequias, ele retardou, ele retrocedeu, né, o relógio do seu avô, que havia sido construído pelo seu avô Acais, aquele relógio de sol. O Senhor, ele retrocedeu alguns graus, acrescentando 15 anos de vida a este rei Ezequias. Então o texto vai dizer que quando Manassés ele assume o seu reinado, ele assume com 2 anos, com 12 anos, melhor dizendo, com 12 anos. Morrendo Ezequias, Manassés ele assume o seu reinado com 12 anos de idade. Tendo em vista que depois desta evidência, desta experiência miraculosa, aonde Deus acrescenta 15 anos de vida a Ezequias, passou ainda alguns anos para que então Manassés ele fosse gerado. Então o texto vai dizer que Manassés agora assume aos 12 anos, reina por 55, faz tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Ele foi o pior rei da tribo de Judá, do reino do sul, né? Do reino do sul da tribo de Judá. Ele foi o pior rei ali existente. Houve alguns outros reis também, né,
na tribo do sul, que foram denominados como reis infiéis, mas Manassés foi o pior deles. Ele retornou à prática tudo aquilo que seu pai Ezequias fez acerca da reforma, acerca de trazer o povo novamente a Deus. Manassés fez completamente ao contrário. Ele permitiu que as velhas práticas fossem introduzidas de maneira massificada em Israel, e o povo voltou muito rápido e muito fácil às velhas práticas, de maneira que o Senhor abominou a essa atitude de Manassés. A Bíblia vai dizer que, então, passado os dias, é interessante também citar que Manassés, no meio do seu reinado, ele é levado cativo para a Babilônia, ele é levado cativo pelo Império Assírio para a Babilônia, e ele permanece 6 anos na Babilônia cativo. E a Bíblia não relata detalhes acerca deste texto, mas 6 anos depois ele é restabelecido, porque na Babilônia ele ora, na Babilônia ele pede misericórdia para Deus, na Babilônia ele se arrepende dos seus feitos e dos seus atos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor aceitou o pedido de perdão de Manassés, e ele retorna depois de 6 anos para Israel e é restabelecido no trono, reinando então no total por 55 anos. E depois da morte de Manassés, quem assume o reinado é seu filho Amon, que também não segue os seus passos, em nenhum momento segue os seus passos, fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que em meio a uma conspiração, porque o povo já não suportava tanta maldade, este rei Amon, ele é morto, né? Por intermédio de uma conspiração. E em meio a essa conspiração, agora seu filho Josias, ele assume o reinado de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele assume o reinado com cerca de 8 anos de idade. E é interessante que, em paralelo a isso, nós vemos também que Joás, né? Joás também, ele foi rei aos 8 anos de idade. Mas naquela ocasião, por não ter maturidade para exercer o ofício, o governo em Israel, a Bíblia vai dizer que quem o auxiliava, quem reinava, quem o direcionava, era o sacerdote Joiada. Entretanto, nessa lição, nós não temos especificamente os detalhes de quem foi que auxiliou, né, o rei Josias aos 8 anos de idade. Mas como era de costume, talvez isso era uma cultura, então é bem provável isso, existe uma unanimidade entre os historiadores, que ele tenha sido assistido também por um sacerdote, né, que foi também o auxiliando aí, até que então ele pudesse, atingindo a maturidade, desenvolver o seu reinado. Mas é interessante que destacar que então, agora, Josias assumindo o reinado, ele sente a necessidade de começar também uma reforma espiritual. Ele sente o desejo de trazer novamente os mesmos exemplos e os mesmos feitos do seu bisavô Ezequias. É interessante que, enquanto nós vemos Ezequias, que foi criado no palácio à mão de Acás, seu pai, que fez tudo aquilo que era mal aos seus olhos, e nós vemos Ezequias seguir na contramão do seu pai e ter o interesse, o desejo de fazer a vontade de Deus. Nós vemos que no caso do seu filho Manassés, ele já não segue o mesmo exemplo do seu pai. Talvez seja interessante destacar que Ezequias, ele se comprometeu sobremaneira em fazer com que o povo, em fazer com que o templo fosse restaurado. Ele empreendeu todas as suas forças, né? Todos os seus recursos
para que o Senhor ele pudesse ser restabelecido como único Deus em Israel, mas talvez tenha falhado em ensinar o seu filho, né? Em ter o mesmo rigor para que o seu filho também seguisse o mesmo exemplo, tivesse uma disciplina, tivesse um aprendizado dentro de casa. A prova disso é que Manassés ele não segue o exemplo do seu pai, e vindo Amon, filho de Manassés, também não segue o exemplo de seu pai. E o que nos chama a atenção, que a exemplo de Ezequias, Josias agora, ele também, mesmo tendo a péssima referência do seu pai Amon e do seu avô Manassés, ele agora recorda de todos os feitos do seu bisavô Ezequias, e tem o interesse, desenvolve o interesse e a necessidade de restabelecer a única e verdadeira adoração em Israel. É interessante também destacar que o cenário político na época de Josias, ele mostra o declínio do Império Assírio, né? Nós vemos 3 impérios destacados no período do reinado de Josias. O Império Egípcio, né? Ali por força de Faraó Neco, o Império Assírio e também o Império Babilônico, que surge com uma grande força. E como no caso de Josias, ele reina de 639 a 609 a.C., cerca de 31 anos, em 612, né, enquanto Josias está governando em 612 a.C., a Babilônia, ela praticamente destrói a capital da Síria, chamada Nínive, né, e estabelece na Babilônia, Ou seja, nós vemos o Império Babilônico ele já surgindo como um grande império que posteriormente será o império que levará cativo a tribo de Judá. Então é esse cenário político ao qual Josias está vivendo. Ele ainda é subjugado pela Síria, ele ainda está vassalo, sob o domínio, acatando ordens da Síria, e nesse inteirinho a Babilônia surge como grande império e vem adiante da Síria para derrotar o império da Síria. No reinado de Josias é interessante destacar também que é quando dá-se início ao ministério profético de Jeremias e também Abacuque e Sofonias, segundo os historiadores. Então é em meio a este cenário que Josias surge, né? E quando nós vamos agora adentrar a questão da reforma, Josias ele está se deparando com um cenário completamente atípico. No caso do seu avô Manassés, ele trouxe novamente a cultura do paganismo e o sacrifício a Moloque. O texto vai dizer que Manassés ele sacrificou vários dos seus filhos a este deus Moloque, sacrifício vivo, aonde os filhos eram queimados em oferta a esse deus Moloque. Dentro do templo também haviam câmaras de prostituição, quartos aonde a prostituição ela profanava o templo, mas servia como adoração à deusa da fertilidade, Azera. Então é este cenário de completa idolatria, este cenário de completa profanação que está tomando conta deste cenário em meio à ascensão do reinado de Josias. E nós vamos adentrar agora a lição, que vai falar aqui no primeiro tópico, dizendo: Josias repara o templo. Subtópico primeiro: achei o livro da lei no templo do Senhor.
Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Josias, quando começa a sua reforma, a Bíblia vai nos contar que ele extingue todo tipo de forma de adoração, todo tipo de sacrifício nos altos, os altos que estavam nos bosques, todos os deuses, todo tipo de imagem, ele destrói literalmente, ele purifica as terras da tribo do sul e também invade a tribo do norte. Ele vai também para Samaria, para que também Samaria ela fosse limpa, para que todo resquício de idolatria fosse removido por completo da tribo de Israel. E é interessante que a preocupação e o zelo desse Josias vai trazer à menção um fato que relata-se no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, quando Jeroboão, ele institui a adoração ao bezerro de ouro, surge um profeta anônimo, e este profeta anônimo, ele profetiza contra este altar do bezerro de ouro. E ele profetiza contra o altar dizendo que viria da linhagem de Davi, que o Senhor levantaria da linhagem de Davi um servo que por nome Josias, ele queimaria sobre aquele altar não só os sacrifícios, os deuses, como também os sacerdotes que ofertavam, esse tipo de sacrifício em forma de idolatria. Então, uma das preocupações em purificar a adoração e retirar por completo a idolatria em Israel foi que ele vai até Betel. Ele desce até Betel e se depara com este altar. E é interessante que ele também se depara com algumas covas onde os ossos dos sacerdotes que ministravam sobre esses altares estavam enterrados. Então o seu zelo foi tão grande que ele pede que esses ossos desses sacerdotes eles sejam desenterrados e colocados sobre esse altar que ainda existia em Betel. A Bíblia vai dizer que o Império Assírio, ele invade Samaria, ele leva cativo o povo, mas o altar ainda permanece lá. Então agora, ele vendo este altar, ele pede que desenterre os ossos de todos estes sacerdotes e queimem. E esses ossos, eles foram queimados juntamente com todo resquício de idolatria. O zelo de Josias foi tremendo em remover todo tipo de sinal, todo tipo de lembrança. Alguém que olhasse para aquela cova e lembrasse daquele sacerdote que fez menção àquele sacrifício, agora já não lembraria mais, porque os ossos daquele sacerdote já não existiam mais. E voltando dessa purificação, dessa reforma exterior, a Bíblia vai nos dizer que agora ele entra dentro do templo. A sua preocupação agora é em restaurar o templo, a casa de Deus. Então ele reúne ali alguns dos oficiais para que se reúna todos os recursos possíveis financeiros, para que então eles fossem destinados para toda a obra que precisaria ser feita dentro do templo e toda a reparação.
E um desses oficiais, o escrivão Safã, ao chegar no templo, né, para comunicar a iniciativa do rei Josias, ele se surpreende com com o sacerdote Ilquias, né, que então encontra dentro do templo um livro da lei, um exemplar da palavra de Deus. O sacerdote, segundo o texto, ele encontra um exemplar, vamos traduzir, da Bíblia Sagrada, né? O texto ele não vai dizer que porção é essa das escrituras que foi encontrada dentro ali do templo, mas em conformidade com a maioria dos historiadores, eles pensam que era o livro da lei, os 5 livros de Moisés. Então, este livro estava perdido dentro do templo. E quem tinha que cuidar deste livro, que no caso é o sacerdote, ele simplesmente pega o livro e entrega para o escrivão Safã. E o texto vai dizer que o escrivão Safã lê o livro. E ao ler o livro, Safã fica impactado por todo o conteúdo daquele livro. Safã fica impactado porque pelo que ele começa a se deparar com aquilo que está escrito no livro. Mas eu gostaria desde já de chamar a sua atenção e convidar você também para chamar a atenção dos seus alunos em sala de aula, que existe uma lição preciosa neste primeiro subtópico do tópico 1. Perceba que quem tinha preocupação de cuidar do templo, de cuidar das escrituras, de zelar pela palavra, não tinha preocupação alguma. O livro estava perdido dentro do templo. E o próprio sacerdote desinteressado em relação ao livro da lei. A obstinação do povo era tamanha, o desinteresse pelas coisas de Deus era tão grande naquela época, que o próprio sacerdote, ele não tinha preocupação nenhuma com relação às coisas de Deus, a ponto de ter encontrado o livro da lei e não ter dado importância alguma, simplesmente ter entregado a Safã. Perceba que nos dias atuais, eu estava comentando aqui com algumas pessoas que quando nós entramos dentro da igreja, nós deparamos com várias Bíblias que são esquecidas na igreja. Quantas pessoas adentram dentro da igreja, assistem o culto e simplesmente esquecem a Bíblia na igreja. Nós temos uma antessala ao lado do nosso púlpito que tem ali diversos exemplares de Bíblias que foram esquecidas na igreja e que os seus sacerdotes, os seus donos, aqueles que tinham a incumbência de zelar pela palavra de Deus, eles simplesmente se desinteressaram, estão dentro da casa de Deus, participam dos cultos, vão para os cultos, mas não têm zelo, não têm interesse, perderam totalmente o interesse pela palavra de Deus. E quando nós perdemos o interesse pela palavra de Deus, nós começamos a permitir que a ruína, ela comece a adentrar para dentro da nossa casa. Perceba que no caso de Judá, a não observância da palavra de Deus fez com que o povo então se entregasse totalmente à idolatria, começasse a fazer tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus. As suas práticas revelavam a sua obstinação, o seu desejo em satisfazer a vontade da carne, os desejos da carne, em meio a um cenário político, social e cultural que envolvia a época de Josias. Nós víamos a prostituição dentro do templo. A deusa Azera, ela promovia prostituição entre os seus seguidores, e essa forma de prostituição, elas já eram celebradas nas antessalas do templo. Nós víamos um deus Moloque, que eram ofertadas crianças queimadas ao fogo em oferenda a este Deus. E aonde estava a palavra de Deus? Aonde estava o remédio para combater toda esta apostasia,
todo este mal que estava subindo como um cheiro desprezível aos olhos de Deus, a palavra estava perdida dentro do templo. Uma lição que eu tiro deste primeiro tópico é que quantas áreas da nossa vida elas estão afetadas. Talvez o nosso casamento hoje ele está disfuncional, porque a palavra se perdeu dentro de casa. Os nossos filhos estão rebeldes, não querem ter compromisso com Deus. A nossa família está disfuncional, porque nós perdemos a palavra de Deus, o compromisso com Deus, a intimidade com Deus. Quantas das nossas vidas estão destruídas financeiramente porque a palavra de Deus se perdeu, o governo de Deus se perdeu, o zelo pelas coisas de Deus se perderam. Quantos de nós estamos com a nossa vida espiritual completamente enferma? Porque o zelo pela oração, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, uma vida de observação em todas as coisas, em todos os ensinamentos que a palavra de Deus, ela promove em nós para a nossa transformação e a nossa santificação se perdeu. Quanto tempo nós não lemos a Bíblia? Em quanto tempo nós não promovemos um jejum de santificação, de aproximação e de comunhão com Deus? Hoje nós estamos vendo este cenário nacional, a prostituição imperando em todos os segmentos da nossa sociedade. Nós vemos hoje uma mistificação de religião sendo introduzida na nossa nação, e nós como cristãos estamos sendo obrigados a receber isso garganta fora, e muitos estão aceitando isso, e muitos estão fazendo concessão, porque perderam. A palavra de Deus está perdida. Em algum momento da sua vida, da sua trajetória, a palavra de Deus se perdeu. A lição que eu aprendo com esse primeiro tópico: nós precisamos correr, nós precisamos buscar desenfreadamente na busca do livro do Senhor. Nós precisamos resgatar a palavra do Senhor. E em resgatando a palavra do Senhor, nós vamos resgatar os valores, a sua vontade e tudo aquilo que o Senhor instituiu por intermédio das suas escrituras, para que nós vivamos uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Pensemos nisso nesse instante. Convide os seus alunos da sua sala de aula a refletir um instante. Qual área da sua vida hoje está sendo dominada por um caos? Exatamente porque valores se perderam dentro de casa, dentro da igreja, e precisam ser resgatados urgentemente. O subtópico 2, o rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente, ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade no seu coração. Perceba que, de quem se esperava uma atitude, que era o sacerdote Uquias, nós não encontramos. Mas Safã, o escrivão, ele foi impactado de uma tal maneira pelo conteúdo do livro, que ele vem até o rei Josias, e eu fico imaginando Safã chegando até o palácio e dizendo: rei, eu preciso te mostrar o que eu achei. Olha, o livro da lei foi encontrado novamente no templo. O sacerdote Uquias, que é quem tem que zelar pelo livro, me entregou o livro completamente displicente, sem interesse, sem temor algum, sem preocupação
preocupação alguma acerca daquilo que este livro, ele determina que nós façamos, mas ao me deparar com o conteúdo deste livro, eu não aguentei, rei. Eu vim lhe trazer porque a mensagem deste livro é forte, e eu queria que o Senhor lesse esse livro. O texto vai dizer, o segundo tópico vai dizer que quando o rei Josias, ele lê o livro, ele é impactado tão grande pela mensagem do livro, e eu fico imaginando o rei Josias, ele se deparando com o pacto que Deus estabeleceu ao seu povo, acerca do livro de Deuteronômio, acerca das bênçãos que se seguiriam a todos aqueles que observassem, que obedecessem à lei do Senhor. E eu fico imaginando a sua preocupação, a sua tristeza profunda, quando ele começa a se deparar com as consequências e a maldição atraída por todos aqueles que não observassem ou obedecessem tudo quanto estava escrito no livro da lei. A Bíblia vai falar, o texto vai falar que ele rasga as suas vestes como sinal de humilhação. Rasgar as vestes é um sinal de consternação, de tristeza profunda, de algo que revela de dentro para fora. A sua alma estava em tristeza profunda acerca do conteúdo que estava naquele livro. Mas o texto aqui vai dizer que ele novamente ele traz à memória a consequência de total desobediência, que ele rasga a sua veste pela segunda vez. E o texto vai dizer que não obstante a isso, Josias, ele não estava vivenciando este cenário agora. Ele mal havia iniciado o seu reinado. Ele estava num princípio de reforma. O desejo do seu coração é bom. A sua intenção era boa. Afinal de contas, ele já havia promovido uma restauração externa, fora do templo. Deus estava vendo o desejo do seu coração e o empenho e o zelo que ele estava promovido, que ele havia promovido tanto em Judá também, quanto ali nos termos de Samaria, que já não era mais tribo, era uma região, porque Samaria havia sido levado cativo, mas ele teve a preocupação de permitir que essa restauração também atingisse a região norte. Então Deus estava vendo o empenho, mas ele simplesmente não cruzou o braço dizendo: a culpa não é minha, eu não tenho culpa se os meus pais, se os meus antepassados, eles pecaram contra Deus. Ele assumiu a culpa, ele assumiu a responsabilidade. Afinal de contas, aquele povo é responsabilidade dele. Ele tinha que prestar conta em relação àquele povo, e a partir daí ele toma uma atitude. A partir deste sentimento de pesar e de tristeza, ele entende que ele não pode ficar de braço cruzado. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa entender e compreender o que Deus está sentindo acerca das atitudes do povo. Ele está querendo agora, ele tem o interesse agora de buscar alternativas para que Deus então possa perdoar, para que Deus então possa novamente dar uma nova oportunidade, não só para ele, como também para aquele povo. Uma lição preciosa que eu extraio deste segundo tópico, e eu gostaria de te convidar, não só você, mas também os seus alunos, e não só os seus alunos em sala de aula, mas que isso possa ser introduzido dentro da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, da nossa vida ministerial, da nossa vida familiar e também da nossa vida profissional, que nós possamos assumir a responsabilidade. Nós não somos um produto do meio, nós não podemos entender que aquilo que John Dewey, no século XVII, influenciou muitos dos socialistas, dizendo que o ser humano ele é resultado do momento em que ele vive, da família onde ele reside, do contexto social aonde ele foi gerado. Não, nós não podemos simplesmente aceitar os nossos filhos sendo dizimados pelas drogas, pelos vícios, por essa pós-modernidade, por essa cosmovisão que está dominando, né, o nosso cenário atual. Nós não podemos permitir, não é verdade, que os nossos filhos eles sejam obrigados a engolir uma ideologia de gênero e tantas outras práticas que estão sendo inseridas na nossa sociedade. Nós temos que rasgar as nossas vestes adiante dessa deploração, dessa depravação moral
atual que nós estamos vivendo, neste cenário atual. Nós não podemos aceitar que este contexto atual, ele venha influenciar a nossa família. Nós não podemos aceitar que esta tentativa de destituir a instituição chamada família. Hoje existem leis, existem projetos de lei que querem simplesmente fazer com que o casamento ele seja dissolvido da nossa sociedade, que a Bíblia Sagrada seja destituída da nossa sociedade. Nós temos que ser tomados pelo mesmo sentimento de Josias. Nós temos que ser tomados pelo mesmo sentimento de tristeza profunda diante do cenário que nós estamos vivendo. Nós temos que rasgar as nossas vestes espirituais e temos que ir em busca de algo, de alguém que possa mudar este cenário. O texto vai dizer que Josias ele rasga suas vestes e assume um compromisso de fazer o que for necessário para que esse cenário mude de figura, para que ao menos, se houver uma esperança, se houver uma segunda chance, ele quer ir em busca dessa segunda chance, que nós possamos ser tomados nesse instante deste sentimento. Lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelos valores morais da nossa sociedade, que são impetrados pela igreja, que são impetrados por Deus. Lutemos contra essa sociedade perversa que nas escuras, na calada da noite, intentam assinar projetos para amordaçar a igreja e tirar e cercear os valores morais da nossa sociedade. Lutemos contra essa ideologia de gênero que quer nos colocar garganta abaixo, a aceitação desses valores morais aí completamente desprezíveis. Nós precisamos ser tomados pelo sentimento de Josias. Convoque os seus alunos, seja motivado, seja tomado por este sentimento, que nós possamos nesse instante ou neste tópico, termos o desejo de rasgar as nossas vestes espirituais e novamente restabelecer e lutarmos pelos valores morais que o Senhor estabeleceu para a nossa sociedade. Cabe a nós fazermos isso. Pense nisso. Chegando no subtópico 3, a lição vai nos dizer: entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Mas o que me chama a atenção nesse subtópico 3 é que após ter rasgado as suas vestes, após ter se consternado acerca do que ele havia lido no livro da lei, Josias ele tem uma preocupação. Qual é a intensidade deste pecado? Qual é a medida do cálice da ira de Deus? Em que medida se encontrava no cálice da ira de Deus as atitudes do povo dele? Então, Josias ele tem uma extrema preocupação. Olha, será que esse povo já está condenado à morte? Será que o juízo de Deus já é inevitável a ponto de que nada que eu faça venha a ter solução? Será que tudo isso que eu fiz, essa proposta de promover a purificação externa e agora investir dentro de casa, dentro do templo, para uma purificação espiritual, talvez isso vai ser algo que não vai ter valor algum, devido à medida de ira do Senhor já está sendo derramada sobre a nação de Judá? Perceba que Josias, quando ele começa a ler o livro da lei, ele entende que ele precisa consultar alguém que tem uma vida íntima com Deus, alguém que tem comunhão com Deus. E Josias manda o próprio sacerdote e algum dos seus auxiliares. Trágico é ver o sacerdote indo buscar
uma informação ou consultar espiritualmente uma profetisa, quando o Senhor estabeleceu o sacerdote para que ele fosse sim a pessoa a qual Deus se revelaria, manifestaria a sua vontade pertinente ao povo. Mas perceba que o descaso do sacerdote é tão grande que nem isso destituiu a ideia de Josias em buscar alguém realmente que tivesse em comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer que ele precisava ouvir Deus falar, ele precisava entender o texto, ele precisava compreender a intensidade e a gravidade de tudo aquilo que ele estava lendo. Nós somos a igreja que milita neste tempo atual. Nós temos a mesma responsabilidade que a profetisa Hulda, ela teve em trazer à luz os desígnios de Deus adiante daquela situação, adiante daquele cenário. A profetisa, ela manifestava uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, a ponto de Deus transmitir a ela que o cálice de transgressão do povo já havia transbordado e o Senhor já havia determinado o juízo. Esse povo não escaparia da mão do seu adversário. Entretanto, ela revela que por amor em amor ao rei Josias, o Senhor não permitiria que tal ato fosse realizado durante o seu reinado. Perceba que a medida de juízo já havia sido decretada. O povo não escaparia do juízo porque Deus é justiça, mas em respeito, em amor, a sinceridade do coração de Josias, ao empenho, a dedicação, a preocupação em se dedicar em fazer com zelo o melhor para Deus, Deus manda uma mensagem para ele dizendo, por intermédio da profetisa: olha, realmente tudo isso vai acontecer, mas o Senhor manda te dizer que por amor a você, as suas atitudes, o seu zelo, fez com que o Senhor, ele não fizesse com que esses dias aconteça durante o seu reinado. O cativeiro vai vir, mas fica tranquilo, não vai ser no seu tempo. Talvez Josias, adiante dessa mensagem de bênção, ele poderia simplesmente relaxar, ele podia simplesmente, não vai ser no meu tempo, deixa para lá então, se vire quem pecou, se vire o próximo rei que assumir aí o trono de Judá. Mas a Bíblia diz que não, ouvindo isso, ouvindo que ele não, que esse cativeiro não aconteceria em seu tempo, a Bíblia vai dizer que ele busca intensamente, aí que ele busca promover toda a limpeza do templo, aí que ele vai com mais intensidade, com mais vontade, com mais desejo, se empenhar em tirar todo o lixo espiritual que está dentro do templo, toda a prática de idolatria, toda a causa da amnésia espiritual que fez com que a palavra fosse esquecida dentro do templo, todo este lixo religioso, todas essas práticas religiosas, elas precisavam, todos os altares, todos os ismos, eles precisariam ser tirados dentro do templo, para que a palavra novamente fosse restabelecida ao lado da arca. A palavra, segundo o livro de Deuteronômio, depois de lida por Moisés, a Bíblia vai dizer que ela tinha que ser colocada ao lado da arca da aliança, da arca do concerto. A arca estava perdida, a palavra estava perdida, mas Josias, ele tem um empenho, ele vai remover tudo aquilo que fez com que uma amnésia espiritual contaminasse e fizesse com que o povo se esquecesse de Deus. A lição que eu tiro desse tópico é que existem muitos lixos religiosos que estão sendo introduzidos dentro de nós, que nós estamos aceitando no nosso convívio diário, nessa cosmovisão, nesse modelo novo de igreja, nessa nova formação de igreja, nessa nova formação dos cultos, nessas novas práticas religiosas, nesses novos ritos religiosos que têm surgido neste tempo presente. Que esses lixos religiosos, eles sejam extraídos do nosso meio. Porque as pessoas perguntam, Deus não está curando? Deus está curando.
Deus não está realizando milagre? Deus está realizando milagre. Deus continua batizando no Espírito Santo? Deus continua. Deus continua levantando homens e mulheres instrumentos para fazer a sua obra? Continua. E por que nós não estamos vendo isso nos dias atuais? Porque muito lixo religioso foi introduzido dentro da casa de Deus. Muitas práticas, muitos ritos, muitas formas contrárias de adoração, de liturgia de culto, elas foram introduzidas dentro da casa do Senhor, e você sabe o que aconteceu? A palavra foi esquecida, a vontade de Deus foi esquecida, a maneira com que Deus, Ele exige, Ele nos ensina, Ele nos coloca como imperativo para praticarmos na mais pura e perfeita adoração a Ele, foi perdida dentro da casa de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas cheias e inchadas, mas a palavra está perdida, a presença de Deus está perdida. E se isso está acontecendo, então quem é que nós estamos adorando? O que é que está sendo adorado? Porque Deus não é. Nós vemos aí a prostituição aumentando cada vez mais. Ligamos televisão, ligamos rádio, ligamos internet. Os finais de semana aí nós vemos esses pancadões espalhados por todo o Brasil, e prostituição, e droga, e violência, a bancarrota. Tudo isso acontecendo porque nós perdemos a palavra de Deus. A palavra de Deus está perdida dentro do templo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele morreu por nós na cruz. Ele removeu o véu que nos separava de Deus e nos transformou, segundo o apóstolo Pedro, em sacerdócio real. Hoje nós não precisamos de um mediador, nós temos a liberdade de nos apresentarmos como sacerdote, de ofertarmos a Ele os nossos sacrifícios. Então, aonde está o livro da lei? E nós, sacerdotes, estamos vivendo a mesma condição espiritual do sacerdote Ilquias. Que esse espírito de Ilquias, ele seja removido do nosso meio, e nós possamos ser tomados pela impetuosidade, pelo desejo, pela vontade de se alimentar da palavra de Deus, de conhecer a Deus, de se envolver e de ser cheio de Deus, para sermos um remédio em meio a essa geração. Reflita, convide os seus alunos a pensar, aonde é que nós, como sacerdotes, permitimos que a palavra de Deus, ela se perdesse. E, quando acharmos, qual vai ser a nossa condição? Vamos acatá-la ou vamos desprezá-la? Vamos abri-la e lê-la e retomarmos novamente ao verdadeiro, a um reavivamento espiritual, ou vamos passar para uma outra pessoa? Pensemos nisso. Chegando no tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor. Subtópico 1, a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Um verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Quando Josias, ele ouve da profetisa Hulda, que Deus ele havia aceitado a proposta. Josias já havia feito boa parte deste trabalho de restauração em Judá. E com a mensagem que fora ali enviada pela profetisa Hulda, agora ele tem o aval para continuar. Porque ele estava fazendo a reforma, mas ele não havia encontrado o livro da lei. Ele estava fazendo a reforma pela consciência de tudo aquilo que ele havia ouvido e tomado conhecimento por intermédio dos escritos do seu bisavô Ezequias, que foi o último rei piedoso que Judá havia
havia tido. Então, ao saber dos feitos do seu bisavô Ezequias, então ele começa a praticar a mesma piedade, o mesmo zelo, o mesmo rigor e a mesma necessidade de restaurar Judá e o templo. Entretanto, quando ele acha o livro fala com ele, empaquita ele, balança com ele, coloca os prós e os contras, e ele precisa agora ter a convicção se ele está no caminho certo. E a Bíblia vai dizer que quando a profetiza, ela diz, olha, Deus, ele se agradou de você, e esse cativeiro não vai acontecer nos seus dias, então agora ele se sente apoiado, ele sente que está no caminho certo, ele sente que ele tomou a atitude certa, então agora ele vai concluir por completo o desejo do seu coração, que é restaurar o templo, mas para isso ele precisa de apoio. E qual que é o apoio? O apoio são os sacerdotes. O apoio são os líderes das tribos, são os cabeças de todas as tribos. O apoio são dos chefes das famílias. Então agora ele convoca todas as personalidades, as pessoas mais importantes que compunham todas as tribos, tanto em Judá quanto em Jerusalém. E ele convoca todos para que vá ao templo. Mas não somente isso, ele também convoca o povo. Ele convoca os maiorais, mas também convoca aquelas pessoas de menor expressão. E o texto vai dizer que quando todos se reúnem no templo, primeiro, Safã, ele lê o livro da lei. Nós entendemos que a preocupação de Josias era restaurar, né, o ofício do templo, mas também refazer um pacto, precisava refazer um novo pacto adiante de Deus. Então nós entendemos que esse pacto são os 10 mandamentos. Então quando Safã lê o livro da lei, o povo toma menção da palavra, e quando, depois que Safã lê, agora Josias também lê o livro da lei, e depois que Josias lê o livro da lei, ele convoca, né, que o povo também leia o mesmo livro, para que haja um hebraísmo entre todos, ou seja, para que a palavra seja compartilhada, guardada e cravada na tábua do coração de todos, para que a vontade de Deus, para que as leis de Deus fossem inseridas na carne, e o povo pudesse então novamente refazer este pacto, esta aliança adiante de Deus, assumindo o compromisso de, a partir daquele instante, seguir a Deus, servir a Deus, voltar-se para Deus e assumir o zelo de fazer única e exclusivamente a vontade de Deus que estava realizando, que estava sendo transmitida pelo livro da lei. Nós entendemos, e a lição que nós extraímos deste tópico é que a verdade, ela é extraída, ela é revelada pela pregação da palavra, pela leitura da palavra, pela observância da palavra de Deus. É pela palavra que nós somos limpos, é pela palavra que nós somos purificados, é pelo poder da palavra que nós somos transformados, perdoados, é a palavra que nos faz arrepender, é a palavra que nos aproxima de Deus, que nós nesse instante possamos fazer um pacto com a palavra, que nesse instante nós possamos ser convocados. Convoque os seus alunos, convoque a sua sala de alunos, convoque a sua igreja nas suas ministrações, convoque o povo a ouvir novamente a palavra, a praticar a palavra, a viver a palavra, que nós possamos fazer um pacto novamente com o Senhor, restabelecendo a palavra na nossa vida, no seio da nossa família, ensinando os nossos filhos, ensinando a nossa família, que nós não possamos cometer o mesmo erro de Ezequias, que talvez por não observar a observância de ensinar os seus filhos acerca da vontade de Deus, cometamos o mesmo erro de gerarmos filhos impiedosos, que não têm compromisso com a palavra de Deus. Que esta lição possa promover em nós um desejo ardente pela palavra do Senhor e por tudo aquilo que nela está contida. Chegando no subtópico 2 do tópico 2, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado,
ou seja, 8 com 8 ele tinha 16 anos, né? Ele assumiu com 8, reinou 8, então estava com 16 anos. O rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idólatras de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo povo. Perceba que nenhuma obra de restauração ela pode ser consumada se nós não removermos por completo todo o lixo que nós estamos introduzindo. Todas as concessões que nós fomos fazendo ao decorrer do tempo. Eu sou confrontado constantemente por determinados amigos, colegas de determinadas igrejas, pelo conservadorismo que nós temos por sermos assembleiano. A maior parte das denominações, elas foram mudando, elas foram se modernizando, elas foram se adaptando à necessidade atual para atender às expectativas da massa. Mas nós permanecemos ainda, ou lutamos para permanecer com os mesmos padrões e valores morais desde o princípio da igreja. E nós percebemos que nós não estamos distante disso. A igreja, por completo, ela foi crescendo e foi perdendo seus valores, a sua identidade, a sua essência. Ela foi fazendo concessões, ela está fazendo uma série de concessões. E essas concessões têm nos amputado nas questões dos nossos alicerces espirituais. A exemplo disso, cadê aquela igreja espiritual que ardia no fogo do Espírito Santo, que o Senhor batizava em círculo de oração, que o Senhor batizava em culto de mocidade, em oração de jovens, em trabalho de santificação? Estamos lutando para resgatar valores como a consagração um dia antes do culto de ceia do Senhor. Nós somos da época onde um dia anterior fazíamos um relógio de 24 horas de consagração, aonde em cada horário um obreiro, um membro, ele estava na congregação orando. A igreja não parava de orar, entendendo que isso era um período de santificação, para que a ceia do Senhor, ela pudesse apresentar a manifestação de Deus na forma do Espírito Santo. Hoje nem orar mais se ora. Hoje nós chegamos na igreja, o povo está todo sentado. E se a gente falar alguma coisa, o povo vai embora, vai para outra igreja, porque não quer orar. Se nós fizermos uma oração de 5, 10 minutos na igreja, o povo fica enfadonho. Se nós convidarmos o povo para ficar em pé e fazermos um clamor de 10 minutos, o povo começa a murmurar porque não suporta mais orar em pé, porque a igreja moderna ora sentado ou nem sequer mais ora, agora paga tributo para que alguém ore. Convide a sua sala de aula a resgatar esses valores, a restaurarmos, a tirarmos todo o lixo espiritual de concessões que nós fomos aceitando ao longo do tempo. E hoje não tem como restaurar, não tem como haver avivamento se nós não retirarmos do nosso meio todas as práticas, todos os costumes que impedem o Senhor de agir em nosso meio. Pense nisso. Chegando aqui no tópico 3, a celebração da Páscoa. Subtópico 1, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos do reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Essa foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores e guardas no templo. Chegando aqui no subtópico 2, a maior Páscoa da monarquia.
A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizava no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares e deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Interessante é que quando nós lemos na lição 11, estudamos a lição 11 sobre o reinado de Josias, o texto áureo naquela lição estava nos dizendo que pelo zelo de Ezequias, nunca houve, nem antes nem depois dele, tal rei que se destacasse quanto ele. E nós chegamos agora em Josias e vemos que em Josias há uma referência que a celebração da Páscoa dele foi algo notável. Na lição de Ezequias, nós vemos que a Páscoa que Ezequias celebrou, ela, desde o tempo de Salomão, não se houvera manifestação tão grande da presença de Deus. E chegando agora em Josias, nós vemos que desde os tempos do profeta Samuel, não se houvera uma Páscoa tão gloriosa, uma celebração tão gloriosa como esta. Note que a preocupação de Ezequias em restaurar durante o seu reinado fez com que o povo que viesse de todas as direções, eles viessem, como o povo estava há muito tempo sem praticar, sem frequentar, sem vir até o templo, esse povo estava incutido em uma imundície, né? Em uma impureza moral e cerimonial muito grande. E Ezequias não teve tempo de tornar o povo impuro, né? Quando nós vemos agora, e outro detalhe na celebração da Páscoa de Ezequias, é que Ezequias, pelo fato de o templo não ter sido purificado a tempo, né? Até o 14º dia do primeiro mês, que era celebrado a Páscoa, havia um apêndice na tradição que permitia que poderia ser feito no segundo mês, então ele realizou no segundo mês. Quando nós vemos a Páscoa celebrada aqui por Josias, nós vemos que as coisas para Deus, elas não podem ser feitas segundo a nossa vontade. A nossa vontade não pode ser maior do que os preceitos de Deus. A nossa organização, o nosso planejamento, ele não pode ser superior à vontade e os desígnios de Deus. Josias, quando ele lê o livro da lei e quando ele toma menção de como precisava purificar, né, o povo, como o povo precisava ser purificado, também como o templo precisava ser purificado, a observância dos sacrifícios, a observância do dia da celebração da Páscoa. A Bíblia vai falar que Josias, ele celebra todos estes aspectos aos quais a lei determinava. Ele purificou a cidade, ele limpou a cidade, desde Judá até Jerusalém, até o altar de Betel que estava corrompido. Ele foi lá e queimou não só os ídolos, mas os ossos de todo sacerdote que havia oferecido em sacrifício àqueles deuses. Ele promoveu uma purificação entre todo o povo. O povo agora ele passa por um processo de purificação, de santificação. Os sacrifícios agora eles são ofertados em favor do povo, para que o povo seja santificado. A Páscoa agora é celebrada no 14º dia do primeiro mês, em ordenança à palavra de Deus. O Senhor agora, ele começa a assistir um zelo, uma preocupação, né? Uma vontade, um empenho deste rei Josias em agradá-lo em todos os seus aspectos. E não obstante a isso, Josias ele se destaca, porque ele não estava preocupado só em fazer o melhor para Deus, precisava haver arrependimento. O arrependimento é o primeiro grito de guerra que nós declaramos dentro de nós
contra tudo aquilo que nos domina, contra tudo aquilo que está nos governando, contra tudo aquilo que está sendo mais forte do que nós. Quando nós declaramos o arrependimento a tudo aquilo que nós estamos vivendo e praticando, nós estamos escancarando a porta da nossa alma, abrindo a porta e declarando que tudo aquilo que está dentro de nós, que não está em conformidade com a vontade de Deus, seja no nosso pensamento, seja na nossa alma, seja nas nossas práticas, no nosso convívio familiar, seja no nosso ambiente secular, seja na igreja, onde quer que nós estejamos, nós estamos declarando que tudo aquilo que está dentro de nós, que não está em conformidade com a palavra de Deus, precisa ser removido, precisa ser limpo, precisa ser purificado. Pague o preço que precise ser pago. Nós estamos declarando: eu vou pagar o preço, eu vou abdicar, eu vou abandonar, eu vou deixar todo tipo de prática que desagrada a Deus. Eu vou fazer uma aliança que a partir de hoje eu vou seguir só a palavra de Deus. Eu vou ser guiado só pela palavra de Deus. Eu vou ouvir a profetisa Ruda dos dias atuais, que é o pastor que está sobre a nossa vida, exercendo autoridade ministerial sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. É decretar falência para todos os planos do adversário contra as nossas vidas e permitir que o Senhor novamente seja o único altar em nossas vidas, dignos de ser glorificado e adorado. Perceba que a preocupação de Josias era declarar: nós não podemos mais adorar a Baal, que havia sido introduzido por conta do seu avô Manassés. Nós não podemos mais adorar a Azerá, nem servimos de prostituição a ela. Nós não podemos mais queimar e oferecer em sacrifícios a Moloque. Nós não podemos viver de adoração e de adivinhação a astros e viver de agouro. Ele estava declarando que todas as práticas precisavam ser abolidas, o povo precisava se purificar de toda a imundície espiritual e adorar ao único e verdadeiro Deus. Que nós possamos tirar como lição: o que é que está se colocando entre nós e Deus? Qual é a prática? Entendemos que idolatria às vezes pode não ser uma forma de escultura, uma forma religiosa, mas pode ser uma prática aos quais nós gostamos muito, e de repente isso nos afasta de Deus. De repente eu posso gostar muito de videogame, eu fico 10, 12 horas no videogame virando a noite, nesses jogos online, e não tenho tempo para Deus. Talvez eu gosto de ficar jogando FIFA Soccer lá, jogando futebol na internet e esqueço de Deus. Talvez eu gosto de futebol, talvez eu gosto muito de pescar, talvez eu gosto muito de tantas outras coisas. Eu gosto de fazer churrasco todo domingo em casa e não tenho tempo para Deus. Eu gosto de fazer festa todo domingo em casa e eu não tenho tempo para ir domingo para a escola bíblica dominical, porque os meus interesses é maior do que os interesses de Deus. Estar em casa, estar satisfazendo as minhas práticas é muito mais importante do que estar passando apenas 1h30 na casa de Deus. Precisamos declarar não a muitas formas e às muitas práticas que estão nos impedindo de estabelecer Deus como único Senhor e Salvador nas nossas vidas. Perceba que Josias reinou durante 31 anos. E ele não impediu que a nação ela se livrasse da condenação, porque a justiça de Deus havia sido declarada. O reinado de Josias não impediu que depois da sua morte a nação de Judá fosse tomada pelo cativeiro, 20 anos depois da sua morte. Mas a recompensa do seu zelo, da sua dedicação, foi que o seu reinado foi de paz, foi que o seu reinado foi de restauração, foi que o seu reinado, a presença de Deus estava estabelecido sobre o seu governo, sobre a sua nação, sobre o templo e sobre a sua casa. Talvez nós não podemos influenciar ou mudar o veredito que está sobre a nossa nação, o juízo que está sobre a nossa nação. Talvez nós não temos como remover o juízo que está sobre a nossa nação, mas que nós possamos fazer do nosso tempo e da nossa geração um diferencial, que a nossa vida, que a nossa prática, que o nosso zelo, que a nossa dedicação, seja ela ministerial, seja ela
pregando, cantando, ensinando, exercendo alguma atividade para Deus, que ela seja um diferencial para em meio à nossa geração, que nós possamos ser um instrumento para atrair as pessoas, para levar as pessoas ao arrependimento e à reconciliação com Deus, que nós possamos começar pela nossa casa, pelo nosso templo, pela nossa própria vida, pela nossa própria família, para a partir daí nós sermos um instrumento em meio à nossa sociedade, mas que a nossa geração possa ser marcada por homens e mulheres que tiveram zelo, desejo de marcar uma história, de atrair Deus, de se arrependerem adiante de Deus, de ter um zelo adiante de Deus, para fazer com que a nossa passagem não seja em vão, que a nossa história não seja em vão, e que o nosso ministério não seja em vão. Deus, Ele acata, Ele atende o coração daqueles que humildemente se achegam adiante dEle em arrependimento e devoção. Que Deus vos abençoe, que esse subsídio possa ser rico na sua vida, no arcabouço aí da preparação da sua aula de escola bíblica dominical. Não esqueça de baixar aí no link da descrição um PDF desta pré-aula. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, se inscreva em nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, seja um parceiro, faça uma aliança conosco. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe aí um comentário, que à medida do possível nós vamos estar respondendo a todos. Permita que o YouTube leve este conteúdo a tantas outras pessoas que precisam ser alcançadas por esta palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua aula seja rica, seja uma bênção, que você seja um instrumento ali na sua sala de aula e para os seus alunos e para a sua geração. E que, se permitindo assim o Senhor, estaremos de volta, aí com mais uma pré-aula, agora falando daquilo que é inevitável. 13ª aula, o cativeiro de Judá. Te vejo na próxima pré-aula. Fiquem todos com Deus. Eu sou o pastor Carlos Cassiano, aqui da cidade de Toledo, e me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.